Bom dia, meus amados ouvintes. Bem-vindo à página do YouTube com estudos bíblicos. Nesta manhã iniciaremos esse estudo bíblico da revista Estação Vermelha, ok? E vamos abordar o assunto a certeza da salvação. Que vocês possam absorver e aprender juntos. Amém? Vamos então ao estudo desta manhã, nessa página, nesse canal do YouTube. O nome do canal é Vivendo e Aprendendo. Amém? Vamos iniciar com o versículo de João 3, capítulo 3, versículo 16, versículo 18 e o versículo 36. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho de Deus, unigênito de Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Amados, vamos aprender e também ter a convicção da nossa salvação em Cristo Jesus. Poder servi-lo e também cumprir os propósitos dele na nossa vida, na sua vida. Amém? Glória a Deus. Veja bem. Primeiro ponto, fé. A fé em Jesus. A fé em Jesus. Esta é a primeira base para a certeza quanto à salvação. Aliás, todas as demais provas são evidências consequentes dessa fé. Para uma pessoa ser salva, de acordo com a Bíblia, ela tem que crer em Cristo. Sem a fé em Jesus, uma pessoa não está salva. Sendo assim, uma pessoa descrente em Cristo não tem motivos para ter incertezas quanto à sua salvação. A resposta é simples. Ela não está salva. Por outro lado, aquele que crê em Cristo pode ter a segurança da certeza de estar salvo. João 3,16, versículo 18 e versículo 36. Vale lembrar que, biblicamente, crer não é apenas acreditar, mas sim confiar. Há muitas pessoas que acreditam em Deus e em Jesus, ou seja, pensam que Deus existe e que a história de Jesus é verdadeira, mas não são salvas. Não são salvas porque, apesar de acreditarem, não entregam em confiança suas vidas a Jesus como o caminho, a verdade e a vida, que Ele é. João 14,6. Ou seja, não tem Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal. Na condição de pecador não remido, o homem está em conflito com Deus, com o próximo e consigo mesmo. E é o pecador que não conhece a Jesus Cristo como Salvador pessoal, vive em conflito, não conhece a paz verdadeira. Essa era a sua situação antes que aceitasse, essa é a situação de todos que antes de aceitar ao Senhor Jesus Cristo como nova criatura. Agora, quando você tem a paz em Cristo, paz com seu semelhante e paz com você mesmo, tudo isso resulta da sua aceitação a Jesus Cristo, o príncipe da paz. Isaías 9, versículo 6. Você vive vitoriosamente. A sua vida de outrora era uma vida de fracassos e de derrotas. Agora, porém, liberto do pecado e salvo por Jesus Cristo, você tem pela frente uma deslumbrante vida de triunfos, apesar de, a partir de agora, você passar a possuir 3 terríveis inimigos. Deus lhe oferece provisão que o habilita a vencê-los. Esses 3 inimigos são a carne, o mundo e Satanás. Amém, amados?
Você pode vencer a carne, Romanos 13, versículo 13 e 14. Você pode vencer o mundo, 1 João, capítulo 5, versículo 4. E você pode vencer a Satanás, 1 João 5, 18. Estou lendo os versículos para você anotar e ler, pesquisar e ler, para você estar aprendendo mais a manusear a Bíblia e também a ter o hábito de ler a palavra de Deus, ok? Não se assuste diante da perda de algumas das suas batalhas. Perder uma batalha não significa perder a guerra. Certamente que você perderá algumas das suas batalhas, mas o triunfo final será segundo a Bíblia. Ao apagar as luzes desta vida, bem como ao brilhar os da eternidade, você será levado a dizer de forma triunfal: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 54 e 55. A sua relação anterior com Deus era a base de criatura e criador, réu e juiz. Agora é diferente. Você é filho de Deus, é herdeiro dele e co-herdeiro de Jesus Cristo. Nesta condição, seu vínculo familiar com Deus vem torná-lo infinitamente mais digno e mais honrado que o principal dos herdeiros da maior fortuna deste mundo. Repouse no privilégio de ser filho amado de Deus. Amado, filhos de Deus. Romanos 8, 14. Quero ler essa passagem para você. Romanos capítulo 8, versículos 14 e versículos 14 a 17. Quero ler para você essa passagem que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aleluia! Louvado seja o Senhor, meu irmão. Veja bem, os seus pecados foram perdoados. No momento que você confessa Jesus como Salvador, o Senhor te perdoa. A Bíblia apresenta a sua vida de outrora como uma vida de escravidão ao pecado, mas diz também que você agora é servo da justiça divina. Romanos capítulo 6, versículo 17 e versículo 18. Vou ler para você. Diz assim a palavra de Deus: não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Aleluia! Romanos 6, 16, 6, 17 e 18. Ok? Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Glória a Deus. Agora você é uma nova criatura em Cristo. Agora você é uma nova criatura em Cristo. 2 Coríntios 5,17 diz que assim como quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passam e eis que tudo se faz novo. O velho e o antigo tem a ver com a vida de outrora, ou seja, a vida que você tinha até o instante em que se decidiu por aceitar Jesus como seu Salvador, único e pessoal. Nova criatura, ou aquilo que se fez novo, diz respeito à vida que você passou a viver desde esse momento. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 a 23, ok? Vamos falar mais um pouco sobre, para não se
se estender muito, porque cada estudo tem um tempo, falar sobre frutos de arrependimento. Uma pessoa verdadeiramente salva, que crê em Cristo, de acordo com a Bíblia, manifestará em sua vida frutos de arrependimento. Arrependimento, no contexto bíblico, significa mudança de atitude. Não é só sinônimo de tristeza ou de repugnância. Não é só sinônimo de conversão. Pois Pedro falou ao povo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Atos capítulo 3, versículo 19. O arrependimento é sinônimo de atitude contra o pecado. O arrependimento produz frutos. Alguns frutos, conforme Lucas capítulo 3, versículo 8 e 18. Bondade. Lucas 3:11. Honestidade, outro fruto. Aos colaboradores de impostos que nos tempos de João Batista eram reputados por desonestos e corruptos, o profeta mandou. Lucas 3:13. Gratidão. Olha só, arrependimento, bondade, honestidade, gratidão, tudo isso faz parte do arrependimento, dos frutos do arrependimento. Aos soldados que se diziam arrependidos de seus pecados, João recomendou, Lucas 3:14. Também humildade. Este fruto aparece no testemunho que João dá acerca do Messias. O próprio Jesus referiu-se a João como alguém muito especial, o maior dentre todos os seres humanos, Mateus 11:11. Porém, eis a visão que o próprio João tinha de si mesmo, Lucas 3:16. Se na sua vida o arrependimento não tem produzido obras, frutos, então é necessário que você busque o verdadeiro arrependimento que somente Deus pode dar. Amém, amados? Atos capítulo 5, versículo 31. Terceiro ponto, a evidência da salvação. A evidência de que uma pessoa foi salva é a presença e o testemunho do Espírito Santo. 1 João capítulo 4, versículo 13 diz: sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Todos aqueles que foram salvos receberam o Espírito Santo, o qual é a garantia dessa salvação. Confirmando essa ideia, em 1 Coríntios 3, 16, 17 e 6, 19, Paulo diz que os crentes são a morada do Espírito Santo. Aleluia, meu irmão. Além disso, Paulo também diz: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, 14 e 16. De acordo com João capítulo 1, versículo 12, é filho de Deus aquele que crê em Jesus. João 1, 12. Sendo assim, aquele que crê em Jesus é guiado pelo Espírito Santo e recebe em seu espírito o testemunho e a confirmação de que ele é filho de Deus. Aleluia! Aquele que crê em Jesus é guiado pelo Espírito Santo e recebe no seu espírito o testemunho e a confirmação de que ele é filho de Deus. Aleluia, meu irmão. Então quem confirma que você é filho de Deus é o próprio Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quarto ponto sobre esse tópico, certeza da salvação. Quarto e último para este tópico: perseverança na fé. Perseverança na fé, por um lado, olha só, perseverança na fé. Por um lado, aquele que verdadeiramente foi salvo irá perseverar em sua fé em Cristo até o fim de sua vida ou da história. Ou seja, a perseverança é uma evidência, por outro lado,
aquele que perseverar até o fim de sua vida ou da história será salvo. Ou seja, a perseverança é uma exigência. 1 Pedro capítulo 13, versículo 5 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que esse texto explicitamente diz é que aquele que crê em Cristo pode ter a segurança da certeza de que está salvo e de que nada nem ninguém poderá mudar isso. O próprio Deus se encarrega de guiá-lo. Quanto a isso, Paulo também diz em Romanos capítulo 8, versículos 35, 38 e 39: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que palavra poderosa e maravilhosa, né, meu irmão? Por 2 vezes, Jesus disse que aquele que perseverará até o fim será salvo. Lá em Mateus capítulo 10, 22 e também Mateus capítulo 24, versículo 13. A Bíblia também diz: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João capítulo 8, versículo 31, 32. Hebreus capítulo 3, versículo 14 diz ainda mais: pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Aleluia! Como explicar, entretanto, a situação de uma pessoa que, após participar da igreja durante um tempo, se afasta, não perseverando na fé? Mateus capítulo 13, versículo de 1 a 23, né? Você pode ler em casa. A parábola do semeador. Veja bem, essa parábola nos dá uma pista de resposta. Nessa parábola são apresentados 4 tipos de solos que, na verdade, representam 4 tipos de pessoas. O primeiro tipo de solo é o solo à beira do caminho. A palavra semeada à beira do caminho conta sobre alguém que, ao mesmo tempo que estava sendo semeado, vieram aves e começaram a semente e comeram a semente. O segundo e terceiro solos representam pessoas que ouvem a palavra e a recebem, entretanto, permanecem por pouco tempo abandonando a palavra. A segunda, por causa de tribulação ou perseguição, e a terceira, por causa das preocupações desta vida e do engano das riquezas. O quarto tipo de solo é o solo bom, a semente que cai no que é descrito como boa terra, é o que ouve, compreende e dá fruto 100, 60 ou 30 frutos. Amém, meu irmão? Por esse momento e nesta hora nós encerramos esse primeiro estudo da revista Estação Vermelha. Esse é o primeiro tópico, a certeza da salvação. Em breve estaremos voltando para estudarmos o segundo tópico, que é: perdoados estão os teus pecados. Amém? Me siga aí no YouTube, compartilhe esse YouTube, né, esse canal com teus amigos, familiares, em nome do Senhor Jesus. Nas redes sociais, que o Senhor te abençoe e que esse estudo tenha sido uma bênção para você e venha ser para muitos que vão ouvir, escutar, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Um bom dia, aprendendo, vivendo e aprendendo. Aleluia, glória a Deus.